Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente o nosso dia. Bom dia, irmã Terezinha, tudo bem? Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, irmã Damiana. Que alegria ter vocês aqui, buscando, junto comigo, o conhecimento da palavra, junto com o Senhor Jesus. Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom? É isso que Ele quer de nós, que nós tenhamos o bom ânimo e a disposição de buscá-lo e deixar Ele agir na nossa vida, amém? Hoje nós estamos no capítulo 24, do livro de Mateus. Então, esse capítulo ele traz para nós sobre o sermão profético, sinais do fim e da volta de Cristo. Aqui, nesse capítulo, Jesus ele está no Monte das Oliveiras, é isso que traz para nós. E ao sair do templo, ele responde todas as perguntas dos discípulos sobre a destruição de Jerusalém, o fim dos templos e o seu retorno. É isso que ele traz nesse capítulo. Então, é um dos capítulos mais proféticos de todo o Evangelho, tá bom? Então, nós vamos começar agora. Eu desejo que o seu coração e a sua atenção estejam voltados aqui e assim também a atenção e o coração de todas aquelas que entrarem depois, em nome de Jesus. Então, no versículo 1 e 2, diz sobre que Jesus prediz a destruição do templo, Ele profetiza sobre a destruição do templo, quando diz assim, Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra pedra. Tudo será destruído. Então aqui nós sabemos, e lembrando que Jesus estava em Jerusalém, Ele já estava lá. Então aqui, quando ele saiu do templo, os discípulos já chamaram a atenção dele pela grandeza de todo aquele lugar, desse templo lá em Jerusalém. Então aqui, essa profecia, quando Jesus diz assim, eu afirmo a vocês que isso é verdade, aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Então, Jesus disse isso nesse tempo aqui, mas essa profecia se cumpriu no ano de 70 depois de Cristo, tá? Então, Cristo já não estava mais entre nós como humano, quando essa profecia se cumpriu, que foi quando o general Tito, eu trouxe para vocês entenderem o porquê dessa passagem tão conhecida, por nós, que não ficará pedra sobre pedra, quando o general Tito destruiu o templo em Jerusalém. Então, olha só, a destruição do templo, ela foi um marco devastador para o povo judeu, tá? E o fim do centro religioso judaico. Então, houve a destruição do templo e o fim religioso o fim do centro religioso judaico. Então, ele sitiou toda Jerusalém com seu exército, o general Tito, e após 7 meses de resistência dos judeus, ele invadiu e destruiu o templo de Herodes. Foi isso que o general Tito fez, cumprindo o que Jesus havia profetizado nesse versículo, nesse tempo em que ele esteve aqui entre os homens. Então Tito foi saudado como herói em Roma, por ter ali invadido o templo de Herodes e destruído. Então veja bem, quando Jesus diz isso, ele está dizendo sobre esse templo, tá bom? Que Herodes morava ali, onde ele reinava, vamos dizer assim. Jesus mostra que as estruturas humanas também, querendo dizer da grandeza, no versículo falou e aconteceu o ato 70 anos depois por esse general chamado Tito.
Vocês sabiam disso? Como é bom buscar o conhecimento, né? Para a gente entender de verdade a história, entender no profundo a história, né? A verdade aqui que Jesus declarou na Bíblia. Se você quiser grifar na sua, você grifa aí o versículo 2, e aí depois você pode pesquisar e manter o seu caderninho de estudo, se você estiver fazendo isso, tá bom? No versículo 3, é sobre as 3 perguntas dos discípulos a Jesus, quando diz assim, ó, vai falar, essa parte agora, até o 14, vai falar sobre sofrimentos e perseguições, tá? E o versículo 3 diz assim, ó, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós como é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Então ele faz essa pergunta, os discípulos fazem essas perguntas a Jesus, né? Aqui Jesus começa a responder a eles de forma profética e progressiva. Jesus começa a responder. Por isso que esse capítulo é um dos mais proféticos, tá bom? Misturando ali Jesus respondendo, né, através de forma profética, progressiva, misturando eventos próximos, né, como a destruição de Jerusalém, e eventos distantes, como o fim dos tempos e a segunda vinda dele entre nós, tá bom? Vamos ver então quais são as respostas de Jesus. Agora o versículo 4 e 5 vai falar sobre o cuidado com os falsos cristos, quando Jesus responde assim, ó. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Então aqui no versículo 4 e 5, Jesus, ele alerta contra enganadores religiosos. É esse o alerta que ele dá. O primeiro sinal é a confusão espiritual. Confusão espiritual e o surgimento de falsos líderes. Vamos um pouco mais a fundo. A confusão espiritual que Jesus diz aqui é sobre enganadores que vão tentar desviar a fé verdadeira das pessoas, falando o que parece verdade, mas levam as pessoas ao erro e a distorções da doutrina. O diabo faz muito isso. Satanás faz muito isso para enganar as pessoas. Ele usa muito de sofisma. Ele coloca 90% de verdade e 10% de mentira, e é onde a pessoa cai em erro. Então, Jesus já profetizou sobre isso. E homens, mulheres influenciadas por Satanás, por não estarem tendo a vida dentro da palavra, caminhando com Jesus, acabam sendo influenciados para que outras pessoas caiam em erro. Porque é isso que o diabo faz, ele usa pessoas para fazer outras pessoas caírem em erro. Tá bom? Então, por falta de relacionamento real com Deus, por falta desse tempo de intimidade que nós temos tanto ouvido falar aqui, que eu tenho tanto falado para vocês, precisamos ter intimidade com Deus. Então, por falta de relacionamento real com a palavra de Deus, muitos terão a perda do discernimento. Tá? Muitos não terão discernimento para entender quando esse tempo chegar. Por isso é muito importante que a gente não se descuide da presença do Senhor. Agora o versículo do 6 ao 8 vai trazer para nós sobre guerra, fome e terremotos, que se dá ali o início das dores. Então o versículo 6 diz assim: não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra.
Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Aqui, se você está com a sua Bíblia, grifa esse versículo. A minha já está grifada. Grifa do 6 até... eu grifei o 6 e o 7, né? Que é muito importante nós termos essa separação, esse conhecimento aqui. Então, aqui, esses sinais que Jesus traz aqui, ele ainda não significa o fim do mundo. Ele deixa claro, não significa o fim ainda, mas são o início das dores do parto, que ele diz aqui no versículo 8. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Então, indícios de que algo está sendo gerado, é isso que ele traz para nós, em busca ali de uma explicação melhor. Ele traz que algo está sendo gerado, a nova era do reino eterno está sendo gerado. Esses sinais significa isso. É o tempo onde tudo será restaurado, né, ao seu estado perfeito, que Deus habitará onde Deus habitará com os homens, não haverá mais separação, não haverá mais dor, nem pecado, e a humanidade ali redimida viverá para sempre em adoração, alegria e paz. Então, essa profecia aqui de Jesus, ele traz isso. Quando começar a ver esses sinais, é porque já está sendo gerado a nova era no reino de Deus. E nós já temos visto, né? Nós já temos visto muitos desses sinais. Por isso, nós não temos mais tempo de ficar longe de Jesus. Nós não podemos mais nos afastar. Não podemos nenhum dia sequer deixar de conversar com Jesus através da nossa oração, através da nossa adoração. Louvar ao Senhor, ouvindo um louvor, entrar no louvor, sugar a unção daquele louvor, tudo você está buscando a presença de Deus, tá bom? Do versículo 9 até o 14 vai falar sobre as perseguições e o avanço do evangelho, quando diz assim, ó: depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Olha só, é muito importante agora prestar atenção nessa parte. Aqui, Jesus prepara os discípulos para tempos difíceis, certo? Então, Jesus avisa eles que virá tempos difíceis. Tá, mas ele promete o quê? Ele promete a salvação a quem for fiel a ele até o fim. É isso que Jesus traz aqui. Outra coisa que ele deixa bem colocado aqui para nós: o avanço global do evangelho. O avanço global do evangelho é um sinal essencial antes da volta de Jesus. Ele disse aqui, ó, no versículo 14: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Entende? Então ele deixa claro que o fim virá depois que o evangelho for levado para o mundo inteiro. Tá bom? Então, por isso hoje nós temos visto tantas pessoas sedentas buscando a Deus, porque o nosso espírito está sentido do que tem acontecido. Nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo, nós estamos ouvindo as notícias do que tem acontecido no mundo. Então, por isso, tantas pessoas buscando a Deus, buscando serem evangelizadas, buscando um conhecimento profundo, buscando a verdade da palavra, como nós estamos fazendo aqui, lendo trechos, versículos por versículos e buscando entendimento em cada um.
E eu dou total liberdade para você, se algum dos versículos que forem lidos, explicados, se você tiver alguma dúvida, se não ficou esclarecido, eu gostaria que você perguntasse para que a gente pudesse buscar o conhecimento mais profundo junto, tá bom? Então, nós não temos mais tempo para perder. Precisamos conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. O conhecimento traz a verdade e a verdade nos liberta. O conhecimento traz a verdade e a verdade nos liberta, tá bom? O conhecimento nos dá tudo isso que nós estamos buscando aqui. Amém? Obrigado, Jesus. Agora aqui, do versículo 15 até o versículo 22, vai falar sobre a abominação da desolação. A abominação, o grande terror, né? É sobre isso que vai trazer aqui para nós. Quando diz assim, ó, versículo 15. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror. Em algumas traduções está escrito a abominação. Então vamos lá. Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Olha só. O profeta Daniel, lá no Antigo Testamento. Lembra quando eu comecei a estudar com vocês e eu disse assim, ó. Nós vamos ver que o novo evangelho, Novo Testamento, ele está conectado com o Antigo Testamento. Foi isso que eu falei para vocês. Então, existe uma conexão das profecias que Jesus traz também no Novo Testamento, tá bom? Então, vamos continuar. Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Então, aqui, entre parênteses, na minha Bíblia, tá assim, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Eu não sei como tá na sua tradução, mas aqui Jesus diz e deixa que cada um entenda o que o profeta Daniel está querendo trazer aqui. Versículo 16. Então, os que estiverem na região da Judeia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Aqui, olha só. A abominação, que é o grande terror, né, que traz aqui, refere-se a uma profanidade de extrema no templo. Profanidade, uma palavra que é usada na Bíblia, que significa que eu trouxe para vocês. Então, o grande terror se refere a um grau elevado de desrespeito a algo considerado sagrado. Esse é o significado da palavra profanidade extrema. É um grande absurdo, dizendo assim, da nossa maneira. Um grande absurdo, o desrespeito que vai acontecer de tudo que é considerado sagrado. Por isso aqui Jesus cita o que o profeta Daniel disse, que virá o grande terror, que virá a abominação. Né? Os nossos olhos talvez não consigam aceitar. Já temos visto muita coisa, mas a palavra diz que é um grande terror. Então nós precisamos estar prontas, precisamos estar prontos todos os dias, porque nós nunca sabemos quando é o fim. Então, como aconteceu em 167 antes de Cristo, e voltaria a acontecer. É isso que Jesus disse.
Então, e também pode apontar para um evento chamado escatológico futuro. O que é isso? Teoria sobre o fim do mundo e o fim da humanidade. Então é isso que Jesus trouxe aqui. Por isso ele disse que não tem tempo mais. Em qualquer lugar que você estiver, fuja, não volte para casa, não queira buscar nada. É tempo de se arrepender agora. É tempo de se arrepender profundamente, tá bom? Arrepender-se em espírito e em verdade. É isso que Jesus traz aqui. Então, olha só, agora de uma vez, para vocês entenderem. O grande terror refere-se a uma profanidade extrema no templo, como aconteceu em 167 a.C. e voltaria a acontecer. É isso que Jesus trouxe aqui, tá bom? Que significa que é um grau elevado de desrespeito a algo considerado sagrado. Tudo que Deus considera sagrado, haverá um desrespeito muito grande pela humanidade, tá bom? E aí, então, por causa disso, Deus escolheu salvar pessoas. Esse tempo será diminuído de sofrimento. É isso que traz aqui para nós. Então, agora do versículo 23 ao versículo 28 vai falar mais alerta sobre falsos profetas, quando diz assim, ó. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Olha só o amor de Jesus por nós. Ele sempre trazendo tudo para nos avisar, para nos posicionar, para nos colocar diante dele antes que as coisas aconteçam. Versículo 26. E se disserem, veja, ele está lá no deserto, não vá lá, não vão lá, Jesus alerta. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem, assim será a vinda de Jesus. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Então aqui, Jesus diz que a volta dele será vista por todos. A volta de Jesus será visível, global e inconfundível. Todos vão ter certeza desse momento. Não tem como. Entende por que é importante a gente ter o conhecimento da palavra? Porque nós não vamos cair na palavra desses enganadores. Nós não vamos nos permitir ser enganado por esses falsos profetas, porque nós sabemos que a volta de Jesus será visível no mundo inteiro, por isso que diz global, e inconfundível, porque ele virá como um raio que corta o céu de um lado ao outro, não vai ter como não vê-lo. Todos verão, de todos os lugares, assim Jesus disse. Amém? Falsos sinais enganarão muitos, mas os verdadeiros discípulos, quem são os verdadeiros discípulos? Quem está buscando conhecimento e quem está fazendo o ID, não é? Vocês, eu e todo aquele que tem disposição e coração ensinável para levar a palavra do Senhor, nós somos discípulos. Então, os verdadeiros discípulos não serão pegos de surpresa. Por quê? Porque nós somos discípulos. Guarda isso no teu coração. Nós somos discípulos que estamos nos preparando para esse tempo. Não é verdade? Por isso que nós estamos aqui. Do versículo 29 ao 31, vai falar sobre a volta gloriosa de Jesus. Quando diz assim, ó, versículo 29. E Jesus disse,
Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Aleluia, Senhor Jesus. Olha só, aqui Jesus descreve, é bem claro o que está escrito aqui para nós, mas aqui Jesus descreve a sua volta, mais uma vez, visível, gloriosa, com sinais cósmicos aqui, ele acrescenta, né, com juízo e com salvação dos fiéis. Quando ele fala dos sinais cósmicos, o que ele está falando? Do sol, da lua, das estrelas. Quando ele diz aqui que o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais e as estrelas cairão do céu. Assim acontecendo, os poderes do espaço serão abalados. É isso que ele diz, né? Isso que ele descreve. Aqui quando fala dos sinais, né? Dos sinais cósmicos, do juízo. O que é o juízo? A separação dos justos e dos ímpios. Quem vai fazer isso? Os anjos do Senhor, porque assim o Senhor vai determinar que seja. E aí vem a salvação daqueles que se manteve ali em fidelidade diante da presença do Senhor, em intimidade com Ele, tá? Nós precisamos sempre buscar intimidade com o Senhor, todos os dias, sem cansar. Assim como nós trabalhamos todos os dias com a nossa responsabilidade, nós nos cansamos trabalhando todos os dias, não é verdade? Desculpa. Quem cuida de casa se cansa também cuidando da casa, não é verdade? E é uma coisa que se faz todos os dias. Você toma um copo de água todos os dias, então você tem uma rotina na sua vida humana todos os dias. Então você precisa ter consciência que a sua rotina espiritual com Deus é muito importante. É tudo para você. Lembra da ordem? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão fluir na sua vida, porque o próprio Deus vai providenciar que toda a prosperidade aconteça sobre a sua vida. Amém? Agora aqui do versículo 32 até o 35, vai falar a parábola da figueira, tá bom? A lição da figueira que traz para nós. E Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Grifa aí na sua Bíblia, a minha já está. No versículo 35, é um versículo muito usado, já ouvimos muitas vezes, esse que diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Em outra versão, diz assim: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. O significado é o mesmo, só muda as palavras. Eu sempre tenho dito isso para vocês. A explicação aqui, então, sobre a parábola da figueira é diferente da outra que Jesus secou. Entende que ele usou a figueira aqui mais uma vez? Jesus nos chama aqui para que nós possamos discernir os tempos espirituais, como quem lê os sinais da natureza. É esse o convite que Jesus faz aqui. Ele nos chama: olha, presta atenção nos sinais que virão. Vocês estão sendo preparados para isso.
vocês estão buscando conhecimento. Então, olha o amor de Jesus por nós, né? Como quem lê um sinal da natureza. Então, por isso os nossos olhos precisam estar atentos, os nossos ouvidos precisam estar atentos. Nós precisamos estar prontas. Lembra? Com as vestes prontas, com a nossa veste nupcial, que nós já buscamos o conhecimento sobre isso aqui todos os dias. Jesus, por amor a nós, ele deixou tudo profetizado, tudo aqui, ó, nessa bênção, nessa preciosidade que é as Escrituras Sagradas, para que os nossos olhos estejam abertos em oração. Peça a Deus todos os dias para que todas as escamas dos seus olhos caiam, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que você consiga cada dia mais viver em posicionamento na presença do Senhor, né? Para que nós possamos estar sempre firmadas, mais ainda na fé, na presença de Deus. Amém? Agora, do versículo 36 até o 34, do 36 até o 44, perdão, falei errado, do 36 ao 44, vai falar que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, nem o dia e nem a hora que isso vai acontecer. Quando diz assim, ó, versículo 36, Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Aqui, Jesus está dizendo que nós nunca vamos saber o tempo. Que assim como no tempo de Noé, todos estavam tendo uma vida ali super normal, né? Festejando, comendo, bebendo, casando, até a porta da arca fechar. Não é verdade? Noé entrou na arca, fechou a porta, ali foi declarado que o dilúvio viria para aquela destruição daquele tempo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Por isso nós precisamos estar prontos. Não me cansarei de repetir isso, porque eu ouço e vocês ouvem. Nós precisamos sempre estar prontas. Amém? Vamos continuar aqui. Cadê? Até que não entro na arca. 39. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, Jesus completou. Então, naquele dia, 2 homens estavam trabalhando na fazenda. Versículo 40, eu tô lendo. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada, outra será deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Grifem aí na sua Bíblia. Do 42 até o final do 44. É muito importante. Tudo que Jesus disse é importante. Tudo que está na Bíblia é importante. Mas alguns versículos nós precisamos deixar grifado para que nós sempre buscamos nos lembrar disso. Nós nunca sabemos o horário e nem o dia, por isso é importante estarmos sempre prontos. O que nós sabemos é que a volta de Jesus será inesperada. Inesperada. E viver em constante vigilância e santidade é preciso. É preciso que nós tenhamos essa consciência. Jejum, oração,
tempo de intimidade com Deus, servindo a Deus, fazendo o ID, sempre, na sua igreja, na comunidade, sempre, todos, nós precisamos servir a todos, tá bom? Nós precisamos estar ativos a servir o reino de Deus, até que Jesus volte, tá bom? Amém? Do 45 ao 51 agora, vai falar sobre o servo fiel e o servo mau, quando diz assim, ó, do 45 ao 51. E Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas, se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então, começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará, e no dia que o empregado menos espera, e na hora que ele não sabe, é essa hora que o patrão vai voltar. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Então, Jesus sempre trazendo para nós parábolas e ensinamentos com comparações assim de alto nível, né? Com comparações chocantes mesmo, para que a gente acorde, para que a gente desperte aqui, nesse caso aqui. O verdadeiro discípulo, ele quer dizer, o verdadeiro discípulo é aquele que continua servindo e obedecendo mesmo quando ninguém está vendo. Esse é o verdadeiro discípulo. Ele continua trabalhando, servindo, fazendo o que é certo, porque o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, sempre vai ser. Não queira fazer nada errado quando ninguém está vendo, porque Deus vê tudo. Ele ouve tudo, Ele sabe de tudo. E você vai ser julgado por isso. Então, seja um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula. Continue servindo, continue obedecendo, mesmo quando você estiver só você e Deus. Nenhum homem está te vendo. Faça o que é certo, faça o que tem que ser feito. Não busque plateia. Busque agradar a Deus sempre. Amém? É isso que nós precisamos, nos vigiar sempre, sempre. Vigiar os nossos olhos, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes. E o que sai da nossa boca, principalmente, tá bom? A nossa língua tem poder. A nossa língua tem o poder de construir e de destruir. Então aqui, o que nós aprendemos hoje? No capítulo 24 de Mateus, aprendemos a abrir mais os nossos olhos espirituais diante dos acontecimentos, não é verdade? Abrimos, expandimos a nossa mente da necessidade de buscar conhecimento na verdade da palavra de Jesus. Assim como eu, no início, tive muita dificuldade de entender a palavra do Senhor, até que eu me encontrei na tradução da NTLH, que é uma linguagem de fácil entendimento. E ali eu comecei a querer viver cada dia mais profundo, sempre lendo essa versão, comparando com outras e vendo que ali o fundamento é o mesmo, tá? Só a diferença é as palavras mesmo que traz para nós. Então, quando o Espírito Santo de Deus me pediu para que eu viesse trazer, estudar junto com quem estivesse disposto e disponível, que fosse nessa versão, que traz palavras onde todos conseguem entender. Porque nós não estamos aqui estudando de forma
para igual uma escola de teologia e saber no profundo de gerações. Nós já vimos isso, né, no começo, mas não teologicamente, não. Nós precisamos entender o amor profundo de Jesus de uma forma verdadeira, prática, para que nós não caiamos em pecado, para que a gente tenha a nossa vida salva, para que a gente consiga entender. É como explicar para uma criança. É isso que o Espírito Santo pediu, para que eu trouxesse para mim e para vocês, de uma forma com muito amor, com muita honra, em tudo que Jesus nos deixou, em tudo que Ele trouxe aqui, pedacinho por pedacinho, assim como nós temos feito. Amém? E eu desejo de todo o meu coração que essa mensagem esteja chegando até você, da forma como o Senhor Espírito Santo deseja que chegue, tá bom? Todas as outras coisas é Jesus que vai fazer na sua vida. O primeiro passo você já deu, que é de estar aqui, ouvindo a palavra, buscando um entendimento maior. Amém? Então aqui o que nós aprendemos no capítulo 24? Nós aprendemos que nós vimos que Jesus já sabia do futuro e nos instruiu com sabedoria para não sermos enganados. E nós não seremos enganados. Em nome de Jesus, nós não seremos enganadas. Porque nós estamos buscando isso, buscando esse conhecimento. E nós já sabemos que a volta dele vai ser gloriosa, vai ser vista por todo o céu, em qualquer lugar que nós estivermos. Então não vai ser palavra de profeta falso que vai nos enganar. Corre ali, Jesus está ali. Não. Jesus disse que não vai ser assim, que vai ser do céu. E vai ser um raio que vai cortar o céu de um lado ao outro do mundo. E ninguém vai se enganar que é ele que está voltando. Todas nós vamos ter certeza que nesse tempo é o tempo que vai estar ali mostrando a volta de Jesus. Nós vimos também que a história está cheia de sinais, né? Sinais do fim dos tempos. Mas o fim mesmo só virá quando o evangelho alcançar todas as nações, como nós lemos lá no versículo 14. O fim mesmo só virá quando o evangelho alcançar todas as nações. Vimos também que a perseverança em meio às provações é a marca dos que serão salvos. A perseverança. Não desistam, não parem, não deixem de orar, não deixem de buscar. Perseverem, sejam intencionais na presença do Senhor todos os dias. O tempo todo. Não tem um lugar certo e nenhuma hora certa para orar. É o tempo todo, dirigindo, lavando uma louça, organizando uma roupa, trabalhando na sua empresa, trabalhando no seu serviço onde você trabalha, seja o que for, o tempo todo você pode conversar com Jesus. O Espírito Santo de Deus está disponível o tempo todo em você. Amém? A volta de Jesus será como? Visível, falei, visível, gloriosa, repentina, inconfundível. Gravem isso na mente e no coração de vocês. Precisamos viver em alerta espiritual. É isso que Jesus diz, como servas fiéis de Deus, esperando o Senhor a qualquer momento. Então nós precisamos viver o dia de hoje com fidelidade a Deus, porque nós não sabemos qual é a hora e nem que dia vai ser. Só Deus sabe, tá bom? Esse capítulo, ele não foi escrito para nos deixar medo. Não foi para isso que Jesus colocou todas essas profecias, mas para nos deixar preparadas. É esse o objetivo de Jesus por amor a nós. Ele trouxe todas essas palavras, todas essas profecias para nos deixar preparadas para esse tempo, para esse dia. Então, pega essa chave. Jesus não nos chamou para adivinhar datas, mas para vivermos prontas. Entendeu?
Jesus não nos chamou para adivinhar datas. Não percamos tempo em querer saber qual é o dia, qual é a hora, se é amanhã, se é agora. Não. Ele está dizendo, estejam prontas. Estejam usando as vestes nupcial. Estejam usando as vestes. Estejam posicionadas. Estejam longe do pecado. Estejam servindo. É isso, tá bom? Então, como nós estamos? Nós temos vigiado? Nós temos vigiado como quem espera Jesus voltar a qualquer momento? Nós estamos nesse posicionamento? Se nós não estamos, precisamos estar o tempo todo. Precisamos estar vigiando e não viver. Nós não podemos viver achando que vai demorar, porque os nossos olhos já estão vendo muitas coisas mesmo. Os homens que estão afastados de Deus, eles estão perdendo a noção do que eles estão fazendo. O carnaval foi uma prova disso. Tá ficando tudo muito desrespeitoso, escancarado, rasgado. E nós lemos isso aqui hoje. Então, nós precisamos estar posicionados, tá bom? A melhor forma de esperar Jesus é viver como se ele voltasse hoje. E viver tendo a certeza que nós estamos caminhando com ele. Eu tenho certeza que eu estou caminhando com Jesus. E em momentos de falhas, porque todos nós falhamos, rapidamente vem o arrependimento. E a tua boca, assim como a minha, se abre e tem que se arrepender e pedir perdão, para que a gente não deixe brecha no último minuto para perder a salvação. Sabe por quê? Por que eu falo que é importante? Olha só. Então vamos lá. A melhor forma de esperar Jesus é viver como se ele voltasse hoje, certo? Com fé, em serviço, em santidade e esperança. Vou te dar um exemplo muito sério, muito real. Ó, então, você recebe uma ofensa de uma pessoa. Agora, termina a live, alguém fala uma coisa que você fica ofendido. E aí você vai e solta uma palavra ali que não foi nada legal. Por quê? Porque teu ego falou mais rápido do que a tua mente processar que você não podia falar. E aí você fala e não se arrepende. Ali você ficou em pecado. E aí Jesus volta. Entende? Então não deixa para depois o que tem que ser feito na hora. Se alguém te ofender, perdoa. Quantas vezes nós vimos aqui? 77 vezes. A mesma ofensa, se for preciso. Infinitamente. Perdoa. Perdoa. Não tem por que não perdoar. Não tem por que ficar vivendo com correntes espirituais presa à falta de perdão. Nós precisamos perdoar as pessoas. É preciso. Jesus veio para pedir por isso. Perdoem os outros. Se você está num nível de fé espiritual diferente do teu irmão, da tua irmã, você tem que perdoar. Você precisa obedecer e perdoar de todo o seu coração. Perdoa, libera o som da tua voz e declara: você e Deus, você e o Senhor. Pai, eu perdoo em nome de Jesus a ofensa que aquela pessoa me fez. É verdade que não foi fácil, feriu meu coração. Ou é verdade que não foi fácil, eu me senti humilhada. Fala a verdade com Deus. Mas, mesmo assim, eu libero o perdão, porque eu sei que é esse um dos mandamentos do Senhor. E eu quero ser obediente ao que o Senhor pede. Em nome de Jesus. Gente, é poderoso demais viver uma vida assim. Então, o tempo todo se vigiem, não carreguem nada que vai vacilar você de no último momento perder sua salvação.
Não vacilem. Nós sabemos que quando uma pessoa nos ofende, quando uma pessoa nos critica, chega a pinicar na gente. Tô mentindo? Chega a pinicar, mas aí o que tem que acontecer? A sabedoria. A gente tem que chamar a sabedoria do Espírito Santo na mesma hora, no mesmo instante. De falar, não posso mastigar isso. Se você fica mastigando espiritualmente o que aquela pessoa fez com você, ó, a pessoa te ofende. Igual a irmã Damiana colocou. Quando uma pessoa me ofende, a raiva vem imediatamente. É natural. Nós somos humanos. É esse pinicar, chega a pinicar por dentro quando alguém nos ofende. E nós temos que ter sabedoria. Nós não podemos revidar na mesma hora. O silêncio é a nossa postura de sabedoria diante de Deus. Olha só, se você mastiga essa ofensa vai virar uma raiva. A raiva atrai um tipo de espírito das trevas. Aí você mastiga aquilo 2 dias. Da raiva transforma em ódio. Aí vem outro que domina o ódio. Você continua mastigando. Depois vem o quê? Não vou perdoar. Outro espírito da treva. Já são 3 e não mais um. Você continua mastigando. Aí depois de tanto mastigar, com 3 enchendo tua cabeça, o que começa a acontecer? Vem a tristeza. Porque aí eles começam a te dar o quê? Acusação. Começam a trazer mentiras na sua mente. Que tudo que aquilo que a pessoa falou é verdade. Mesmo não sendo verdade, você começa a acreditar. Por quê? Porque você se afastou da presença do Senhor. E ali a sua mente já não está mais voltada a Deus. A sua mente está sendo controlada pelos espíritos das trevas. E aí por isso que muitas vezes na Bíblia Jesus deixa claro que não é só um demônio que possui a pessoa, é uma legião. Porque a própria pessoa alimenta. Liberem o perdão. Não fiquem mastigando raiva. E depois da tristeza, que eu não terminei de falar, porque aí a tristeza é outro, vem 4. Vem da tristeza, depressão, 5. Aí começa a vir pensamento de morte, outro. Suicídio, outro. E aí começa, gente, é um buraco. É um buraco da treva. Não cai nessa, não. Você é filha de Deus. Filha amada, separada, escolhida. E tá aqui. Se você tá aqui estudando, se você tá aqui colocando o teu coração, deixando os seus ouvidos ouvir tudo que nós estamos aprendendo, você não pode se permitir viver nessa vibração de ficar mastigando a ofensa que os outros te fazem. Não, o teu nível espiritual hoje, nesse capítulo 24 é outro nível espiritual. Nós já lemos 24 capítulos juntas, é outro nível que você tá. Amém? Não se permita mastigar a ofensa mais, nem de marido, nem de esposo, nem de filhos, nem de sogra, nem de ninguém. Libera o perdão. Quem nos ofende, presta atenção no que eu vou te falar. Quem nos ofende é porque tem necessidade de se sentir grande. E o que Jesus fala? Que quem quer ser exaltado no reino de Deus tem que ser como? Pequeno. Para que você vai querer ser grande, batendo boca, não perdoando? Para com isso. Em nome de Jesus. Busque o seu fardo leve, libera, perdoa, não mastiga a ofensa. Vai para o seu quarto ou vai para o seu cantinho de oração que você preparou, que eu pedi para você fazer, né? Senta na mesa, se é na mesa que você tem seu momento com Deus e vai liberar e vai conversar com o Senhor. Pai, eu não estou conseguindo tirar isso de mim, me ajuda. Ajoelha, busca um salmo, liga um louvor e vai falando e começa a declarar: eu perdoo, eu não quero carregar esse fardo da falta do perdão, eu perdoo em nome de Jesus, eu perdoo em nome de Jesus. Você vai ver se o Espírito Santo não desce e te faz um fogo, um avivamento para você liberar esse perdão.
Claro que ele vem. É para isso que nós estamos buscando conhecimento. Por isso é tão lindo tudo que está acontecendo aqui. É lindo demais o que o Espírito Santo está fazendo com cada uma de nós aqui todas as manhãs. De uma forma simples. Nós estamos aqui todos os dias, mas cheia de amor. É uma forma simples, mas tem trazido muito amor para nós. Nós estamos juntas aqui, conhecendo mais de Deus, de todo o amor de Jesus por nós. É isso que nós temos feito aqui. Amém? Jesus é muito lindo. Ele é maravilhoso em tudo que ele faz. Ele nos ama sem limites, sem medidas. Jesus é maravilhoso. Meu Deus, como Jesus é bom. Quanta coisa nós ouvimos hoje aqui, né? Quanta coisa linda. Eu vou fazer um print hoje pra gente postar. Pera aí. Não consegui. Olha só. Faz um print alguém e me manda fazendo um favor. Ou me marca. Porque eu não consegui, tá bom? Tô sozinha hoje. A irmã Dilma tá desde o capítulo 16. Amém. Depois, quando você tiver um tempo, você estuda os outros. É muito importante, tá bom? E vocês têm aprendido muito aqui. Eu tenho aprendido muito. Todos os dias eu aprendo muito com vocês. É isso que o Senhor Jesus quer fazer aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe nós. Vamos orar para que a gente guarde o ensino de hoje. O ensino de hoje foi glorioso. Essa é a palavra que vem para mim, cheio de amor. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu agradeço ao Senhor pelo estudo dessa hora, dessa manhã. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor tem sido tão generoso com a gente. O Senhor tem trazido a palavra para nosso conhecimento de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma onde o amor de Jesus está sendo transbordado sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, cuida de nós nesse dia de hoje. Esteja em nós e sobre nós. Guie todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que as nossas ações sejam voltadas para agradar o nosso Pai, o nosso Deus, que o nosso coração esteja voltado a perdoar, que o nosso coração esteja disposto e disponível, ensinável diante da palavra de Jesus, diante de tudo que Jesus trouxe hoje nesse capítulo, de todas as profecias que ele trouxe, deixando de maneira bem clara como um aviso para nós. Precisamos estar preparadas, precisamos estar dispostas, precisamos estar posicionadas, Senhor, na Tua presença. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, reveste-nos nessa hora do dia com uma nova armadura, uma armadura de alta patente, Senhor, lavada com o sangue de Jesus a nos proteger. Revista-nos com um novo capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Estamos posicionadas diante do Senhor como soldadas que somos. Estamos protegidas por Ti, meu Pai, e assim nós viveremos esse dia de hoje na Tua santa e gloriosa presença. Esse é o desejo do nosso coração. Cada dia estamos aprendendo algo novo, cada dia o nosso coração se alegra com o conhecimento que nós estamos recebendo. O nosso coração, Senhor, tem se agradado de tudo que nós estamos aprendendo, porque durante o nosso dia, qualquer coisa, qualquer erro que vier ao nosso encontro, rapidamente nós nos posicionamos a nos lembrar de tudo que estamos aprendendo. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é paciente com cada uma de nós, respeitando o nosso tempo. Obrigada, Jesus, pelo teu amor por nós. Te honramos, te glorificamos e exaltaremos o nome do Senhor todos os dias da nossa vida. Usa-nos, capacita-nos, como é a vontade do Senhor,
porque nós estamos aqui para te servir, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada uma de nós que estamos aqui na tua presença, que a prosperidade do Senhor venha sobre cada uma de nós em forma de saúde, em forma de discernimento, em forma de fartura na nossa mesa, meu Pai, que nunca nos falte o alimento do dia, em nome do Senhor Jesus. Que nunca nos falte tempo de mesa com a nossa família, comunhão com a nossa família, sempre na tua presença, Jesus, é o que nós pedimos em seu nome. Eu consagro ao Senhor a minha vida, a vida de cada mulher que está aqui, Senhor, nessa hora do dia. Eu consagro esse ministério de mulheres de avivamento e creio que o Senhor está fazendo grandes coisas, grandes feitos na vida de todas nós, que o avivamento do Senhor está sendo poderoso no coração de cada uma de nós e que nada e ninguém vai nos desviar do nosso caminho, do nosso foco, que é Jesus Cristo. É isso que eu declaro, Senhor. É isso que eu peço ao Senhor em oração por cada uma de nós e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada a cada uma de vocês. Obrigada, obrigada. Seja bem-vinda, irmã Elisinar, que está começando hoje. Todos os estudos de todos os capítulos estão sendo deixados no Instagram. Então, todos os dias, tendo um tempo, você pode ir lá e estudar, ouvir tudo que nós estamos buscando em conhecimento. Amém? Seja bem-vinda no ministério. Todos os dias, sejam sempre bem-vindas. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe todas nós, que nós possamos hoje ser grandemente usadas por Ele. Lembre-se, para quem tem carro, sempre deixa alguma coisa dentro do carro, uma garrafa de água, um pacote de bolacha, alguma coisa. Sempre vai ter alguém que o Senhor vai te usar, que Ele vai colocar os seus olhos ali e falar, olha lá, aquela pessoa está com sede, olha lá, aquele irmão está com fome, é Jesus te usando. Amém? Não hesite em ajudar, não hesite. Às vezes você pode olhar e falar assim, ai, mas será que ele precisa? Sim, se o Espírito Santo colocou os seus olhos para olhar, é porque precisa. Pode ir lá, tá bom? Que o Senhor te abençoe grandemente. Até amanhã, no capítulo 25. Estamos quase terminando. Deus te abençoe. Tchau.